bem? Esta é uma aula do curso básico de eletrônica de potência. O material deste curso fica disponível no Moodle para os alunos matriculados na disciplina e na página do professor e no canal do YouTube do professor para quem quiser acessar o material. Nesta aula de introdução à eletrônica de potência, vamos falar um pouco sobre conversão de energia, conversores estáticos, a definição de eletrônica de potência, algumas aplicações dos conversores desenvolvidos em eletrônica de potência e os softwares que utilizamos então como suporte a essa área do conhecimento. Então a principal finalidade nossa em eletrônica de potência é a conversão de energia na forma elétrica. De todo modo, a conversão de energia ocorre de diferentes maneiras, em função da necessidade de se mudar a forma, de dificuldade de armazenamento, por exemplo, a energia eólica não pode ser armazenada, então a gente converte para energia elétrica para distribuir no sistema ou carregar baterias. Do mesmo modo, a energia fotovoltaica, né, também não é armazenada, mas pode ser convertida em energia elétrica e então ser utilizada para a carga de baterias, por exemplo. Outra questão é a dificuldade de transmissão. Então, em alguns locais você não tem linhas de energia elétrica disponíveis naquela região, então você precisa fazer a conversão diretamente da energia hidrelétrica, ou eólica, ou fotovoltaica para a elétrica para suprir determinado conjunto de residências, ou de empresas, ou de comunidades. Tá? Adaptação de amplitude, forma ou quantidades entre si também são propósitos dos conversores estáticos e da eletrônica de potência. E também o reaproveitamento, ou seja, a regeneração de energia. Então, por exemplo, em um veículo elétrico, quando se está freando, essa energia potencial e cinética que está disponível, ela pode ser utilizada para a carga de baterias, por exemplo. Então, esse é o nosso objetivo numa disciplina de eletrônica de potência, é fazer os dispositivos, os equipamentos que fazem conversão de energia na forma elétrica para elétrica. A nossa área não faz diretamente, por exemplo, o projeto de um gerador, de uma máquina, mas nós trabalhamos junto com as equipes que fazem esse projeto. E porque o nosso interesse aqui é, após a máquina estar construída e estar gerando energia, nós então fazermos a adaptação dessa energia para o consumidor ou para a linha de distribuição ou transmissão e assim por diante. Então os conversores inicialmente foram desenvolvidos da forma rotativa. O que é um conversor rotativo? É um dispositivo eletromecânico que converte, por exemplo, corrente contínua para corrente alternada, acoplando um motor CA com um gerador CC, ou corrente contínua para corrente contínua, acoplando um motor CC com um gerador CC, e assim por diante. Então, o acoplamento de duas máquinas eletromecânicas, dois motores e geradores, por exemplo, então permite fazer esta conversão. Atualmente, nós utilizamos semicondutores para isso, por isso são chamados então de conversores estáticos, porque não tem nenhuma parte móvel, não tem nenhuma parte rotativa, como tinham os conversores rotativos. Então essa é a diferença hoje, né? A eletrônica de potência foca no estudo dos conversores estáticos e não dos conversores rotativos. Qual é então a diferença do termo conversor estático da eletrônica de potência? Então, conversor ele é um elemento estudado na eletrônica de potência, mas a eletrônica de potência estuda outros assuntos também, além de somente os conversores. Então, o termo atual utilizado tanto na academia como pela indústria, ou seja, na área, é eletrônica de potência, por ser um termo mais completo e que engloba um rol de atividades diferentes e não apenas o estudo dos conversores estáticos. A definição de eletrônica de potência não é consenso na literatura e na academia. Então, eu sugiro que vocês utilizem essa que está em destaque, de que eletrônica de potência, na verdade, é uma área da engenharia elétrica, então é uma área de conhecimento dentro das engenharias,
que tem como finalidade ou como objetivo construir conversores estáticos e os circuitos que os compõem. Então, circuitos de processamento, de proteção, de comunicação e assim por diante. Então, esse é o objetivo e a partir desse objetivo é que então elaboramos a definição de eletrônica de potência aceita atualmente na academia e na indústria também. A eletrônica de potência ela é uma disciplina e um campo do conhecimento multidisciplinar, porque ela depende de várias outras disciplinas que foram estudadas ao longo do curso. Por isso, é comum nos cursos essa disciplina ficar mais ao final, porque precisa-se do conhecimento de circuitos elétricos, de eletronismo, de máquinas, de semicondutores, de física, enfim, de processamento de sinais. Então, precisa ser um rol de conhecimentos que foram estudados anteriormente em outras disciplinas. Então, por isso que a eletrônica de potência fica mais no fim do curso, por ter essa necessidade de conhecimentos prévios em outras áreas. Na eletrônica de potência, nós focamos nos conversores chaveados, apesar de que conversores lineares, eles também compõem energia na forma elétrica. Então, por que nós focamos nos conversores chaveados? Para reduzir perdas, para ter menos perdas e também para que se possa trabalhar com frequências mais altas e reduzir tamanho e volume. Tá? Os conversores lineares, eles utilizam os transistores na região ativa e por isso, como a gente vai ver no próximo objetivo de aprendizagem, eles têm perdas elevadas, então eles vão ter muito aquecimento, vão precisar de dissipadores ou até ventiladores, enquanto que os conversores chaveados conseguem reduzir essas perdas porque utilizamos os semicondutores, os transistores, né, na região de corte e na região de saturação. Então, como um elemento chaveado, como uma chave que está conduzindo ou que está aberta, e não na região ativa, que é a região linear. Tá? Por outro lado, os conversores ou fontes lineares, eles são mais simples, então lá numa primeira disciplina de eletrônica analógica já dá para construir uma fonte linear. Uma fonte chaveada já é mais complexa, porque ela tem diversos outros circuitos, além da parte só de potência, né? E como foi falado anteriormente, é uma área que precisa de vários outros conhecimentos do curso, então no começo, metade do curso, ainda não dá para construir uma fonte chaveada. Já uma fonte linear é possível ser construída praticamente quase no início de um curso de eletrônica, por ser mais simples e os dispositivos usados nela também serem mais fáceis de implementar. Tá? A fonte linear tem uma vantagem de ter uma manutenção também mais simples e, de certo modo, também serem mais robustas. Agora, tem uma grande desvantagem, que é o grande volume e o grande peso. Então, essas duas desvantagens, volume e peso, é que, digamos assim, colocam as fontes lineares hoje em segundo plano. Hoje a preferência e o mercado tende a utilizar em larga escala as fontes chaveadas pela redução de volume, em virtude de trabalharem com frequências mais altas, e aí os componentes passivos, capacitor, indutor e transformador, ficam menores, e com isso também se tem uma redução de peso. Graças a isso é que vocês têm carregadores de celular, por exemplo, de bateria de celular, muito pequenos, né? E com peso desprezível. Né? Então, é graças ao aumento da frequência e à operação no modo chaveado, e não no modo linear. Desvantagem, não são tão robustas e são mais difíceis de dar manutenção, ou seja, quem vai fazer a manutenção de uma fonte chaveada tem que ter um conhecimento já um pouquinho mais elaborado de uma fonte linear. Aqui nessa figura, só a título de exemplo, nós temos do lado esquerdo uma fonte chaveada com uma potência da ordem quase de 70 watts e do lado direito uma fonte linear de 30 watts. Então vejam que a linear tem a metade da potência e tem um tamanho bem maior e com certeza terá mais peso do que a fonte chaveada da esquerda, que tem mais que o dobro da potência e tem um tamanho bem menor. Então, em virtude disso é que a preferência atual, né, no mercado é por
fontes e dispositivos chaveados, ok? Ao longo do curso, dos nossos objetivos de aprendizagem, nós vamos estudar os 4 grupos de conversores. Então, esta figura, ela é uma síntese de todos os conversores que são estudados em eletrônica de potência. Então, os conversores CA para CC, que são os retificadores, para CC, que aumentam e diminuem a tensão, os conversores CC para CA, que são os inversores, numa aplicação, por exemplo, inversores de frequência para acionamento de motores, e finalmente os conversores CA para CA, e um exemplo são então os estabilizadores. Então, esses 4 grupos de conversores fecham todo o rol de topologia, um estágio de potência. Agora tem outras divisões, eu posso ter circuitos monofásicos, circuitos trifásicos, isolados, não isolados, com diferentes técnicas de comutação, com diferentes técnicas de modulação que a gente vai ver à frente, e assim por diante. Então, os 4 grupos, eles cercam, em síntese, as conversões que a gente realiza. Mas dentro de cada grupo eu tenho uma série de divisões conforme tecnologias, conforme semicondutores utilizados e assim por diante. Bem, aplicações para eletrônica de potência. Eu diria que são as mais diversas possíveis. Lá no século passado, a eletrônica de potência não era chamada dessa maneira, era de fato eletrônica industrial naquele momento, porque basicamente se fazia circuitos de retificação e de acionamento de motores. Essa era basicamente a aplicação, porque nas residências, em termos de equipamentos eletrônicos, nós tínhamos o rádio e pouquíssimas residências a televisão, que tinham então fontes. Basicamente era isso, né? Dentro do equipamento de rádio ou um televisor, você tinha uma fonte de alimentação, chaveada ou linear. Né? Atualmente não, na nossa residência nós temos inúmeros equipamentos eletrônicos, todos eles vão ter fontes e eventualmente conversão e acionamento. Então a máquina de lavar roupa vai ter o circuito de acionamento do motor, o micro-ondas vai ter motor e vai ter a parte de alta frequência e assim por diante. Né? O televisor vai ter, além da fonte, o circuito de acionamento da iluminação de fundo, do display e assim por diante. Então, as aplicações hoje para eletrônica de potência são as mais diversas, inclusive fora do planeta, nos satélites e nos veículos espaciais, nos foguetes e assim por diante. Então, tanto na indústria, como no comércio, como nas residências, você tem inúmeras aplicações, né? E com certeza vocês que têm um celular têm um carregador para a bateria do celular, que é uma aplicação de eletrônica de potência. Ok? Bom, na aula de introdução à disciplina, a gente já comentou dos softwares, mas agora a gente vai comentar um pouco sobre por que usar esse software. Então, softwares para eletrônica de potência. Simulador é um elemento primordial. Por quê? Porque quando estamos estudando um conversor, ou projetando um conversor, ou criando um conversor novo, antes de construí-lo na bancada, nós utilizamos algum software de simulação de circuitos. Então, na disciplina de eletrônica de potência, nós usamos o PSIM. É gratuito na versão demo, totalmente funcional, podemos usá-lo na nossa disciplina, mas tem um detalhe, ele utiliza componentes ideais. Então no PSIM você não vai encontrar o diodo N4007 ou o transistor BC548, você vai encontrar transistor, diodo. O que você pode fazer é especificar qual é a queda de tensão desse diodo, ou qual é o ganho desse transistor, qual é a tensão coletor-emissor do transistor, e assim por diante. Então, alguns parâmetros do componente, mas não é o modelo matemático mais completo do componente, como você tem em outros softwares de simulação. Tá? E por que então usar o PSIM se ele trabalha com modelos e com componentes ideais? Pela simplicidade, porque o nosso foco aqui na disciplina é entender os princípios de funcionamento dos conversores usados em eletrônica de potência. Então, a nossa intenção aqui é que vocês entendam como que funciona um retificador, de fato, como funciona o conversor CCCC, como funciona um inversor,
ok? E para isso, então, a gente utiliza o PSIM para estudar os fenômenos básicos que envolvem o princípio de funcionamento daquela estrutura que estamos estudando. Pelo fato de ele ser simples, é fácil de usar, não tem problema de convergência, ou seja, ele não trava, ele muito raramente dá problema com algum circuito de erro, enfim. Então é muito confiável nesse sentido, muito fácil de usar e muito interessante também porque ele tem, a partir do momento que você desenha o circuito e roda a simulação, ele abre uma outra janela com as formas de onda. E formas de onda, para nós em eletrônica de potência, são uma ferramenta essencial para estudo dos conversores e das topologias. Então, essa janela que ele abre para que a gente faça medições, observe o formato, enfim, da forma de onda, ela é muito útil e muito prática para nós. Também tem o Multisim no computador, mas é um software pago, né? Então o custo é razoavelmente alto, mesmo para estudantes ou professores, mas tem atualmente uma versão que roda, né, no site, ou seja, uma versão live, uma versão para a internet. Você pode fazer um cadastro, é gratuito, não tem problema, e você não vai receber disponível online, também na versão gratuita, ou seja, não paga, dá para rodar bastante circuitos com componentes também ideais. Okay? Tem os componentes básicos ali para montar os circuitos. A biblioteca dele, que é muito vasta, ela estaria disponível na versão paga e na versão que se instala no computador. O Multisim ele tem um recurso muito interessante na versão que se instala no computador, que é a interface de multímetro de osciloscópio como eles são na prática. Então dá para aprender a utilizar um osciloscópio, um multímetro, pelo simulador. Tá? Do mesmo modo, o Vizir, que a gente vai comentar, também tem essa interface, mas o Vizir não é um simulador, o Vizir é um laboratório remoto. Okay? Então o Multisim é uma alternativa interessante também para a gente estudar. O Matemática, e aí o Wolfram Alpha é a versão online e gratuita, né? Ou seja, que dá para rodar bastante coisa sem pagar, é também um software interessante para resolver um sistema de equações, encontrar a raiz de uma equação, enfim, que a gente vai fazer ao longo da disciplina. Então, algum software matemático interessante que vocês conheçam, até para o futuro profissional de vocês ou para outros cursos que forem fazer no futuro. A versão gratuita e código aberto é o SMATH Studio. Então ele nos atende completamente na disciplina. O SMATH Studio ele é parecido com outros softwares. E qual é a diferença dele, por exemplo, para o MATLAB, para o Scilab, enfim, ou para outros softwares desse tipo? É que no MATLAB, no Scilab, você entra com os comandos na forma de linha de código. E no SMATH Studio, a gente entra com as equações da maneira que nós as montamos. Então, por exemplo, uma corrente vai ser uma tensão sobre uma resistência. Lá no MATLAB, você vai colocar I igual a V barra R. E aqui nós vamos colocar a equação da maneira que a gente a faz no papel. Bom, para uma equação simples do tipo E igual a V sobre R, a princípio não tem grande complexidade de fazer isso no MATLAB. Agora, quando a gente começa a trabalhar com números complexos, com fasores, ou com equações com diversos termos, fica muito mais visual e muito mais legível e entendível para nós humanos a maneira como, por exemplo, o SMATH Studio permite que a gente utilize a interface e entre com as equações. Então, é pelo fato da praticidade e, digamos assim, da maneira mais didática que fica para nós, seres humanos, enxergarmos o que está sendo colocado no software. Porque até um aplicativo como Excel ou como LibreOffice a gente pode utilizar, não tem problema nenhum. Só que lá nós vamos montar as equações por células e por colunas, ok? Então a diferença basicamente é a maneira visual de apresentar as equações. Tá?
Na próxima aula, nós vamos para o próximo objetivo de aprendizagem, então na próxima semana ou um pouco adiante, dependendo do ritmo, né, da turma, dos alunos, sempre enfatizando que o nosso objetivo aqui não é correr com a matéria, é que você entenda aquilo que está sendo transmitido aqui, e que leia o material e que absorva esse conhecimento, que consiga com as suas palavras expressar pequenas definições e pequenos conceitos, né, para que você entenda aquilo e consiga então descrever e falar a respeito e fazer. Então não tenham pressa, vamos com calma. O próximo objetivo de aprendizagem são os componentes que utilizamos. Então, resistor, capacitor, indutor e os semicondutores, tá? Eu agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês na próxima aula. Obrigado a todos.